em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, a TV que a gente vê. Em vitrine de loja elegante na Via Condotti, em Roma, cartaz divulgava: nossos vestidos são anunciados em Arpes Bazar. Nino Belo, de passagem, corrigiu o dono da loja: o certo, senhor, é Arpes Bazar. A explicação do comerciante veio rápida. Diariamente, dúzia de mulheres entram na loja para me corrigir. E quase todas compram alguma coisa. Seria sensato eliminar esta fonte de renda? Letreiro certinho nem seria notado, remata o dono da loja. Lucros e perdas se escondem no certo e no errado. Métodos infalíveis aceitos por consenso ainda não surgiram. Nesse ciclo de incertezas, quando as escrituras ainda recomendam apostas no ritmo do nosso atraso, cautela dobrada será procedimento correto. Que os afoitos se calem antes de dizer isto aqui não é verdade. Pense bem antes. Jesus disse: Deus permitiu tal coisa pela dureza do vosso coração. Bons amigos nos ajudam na divulgação dos evangelhos, nos ajudam de forma moral, de forma espiritual, e nós agradecemos. Com eles na técnica, meus caros, também esses que lidam na técnica, com esses bons amigos lidando aqui, nos ajudando, nós temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: só avalie fonte após entendê-la. Enquanto trabalhava nos retoques daquela estranha geringonça, Cruese fez tudo para descobrir sua utilidade. Os outros olhavam por cima do ombro de Cruese, conjecturando. Ninguém conseguia fazer ideia do que se tratava. Quando o suíço levou o aparelho para Edison, grupo de curiosos se formou em redor. Pronto, chefe, já fiz os retoques. Agora me diga, por favor, para que serve esta geringonça? Edison passou o charuto para o outro lado da boca, fazendo suspense. Esta máquina tem de falar, Cruese. Você acha que ela vai falar? Cruese ficou assustado. Todos ficaram assustados. Um dos homens por detrás da mesa de Edison girou os dedos. Girou os dedos na testa significativamente. Aquele velho nunca fora muito certo. Agora, eu acho que endoidara de vez. Havia piedade estampada nos semblantes quando Edison enrolou folha de estanho em torno de um cilindro. Na primeira volta da manivela, a ponta do alfinete raspou a folha de estanho. O som rascante buliu com os nervos dos assistentes, e os olhos fixos de Edison os deixou apavorados. Pacientemente, ele substituiu a folha de estanho rasgada, colando as extremidades umas com as outras. Colocou a agulha no ponto de partida, apanhou o longo bocal
à guisa de microfone e começou a movimentar a manivela, recitando em voz alta uma canção. Mari tinha um cordeirinho, todo branco como a neve. Quando acabou de recitar, calmamente pôs a agulha no ponto de partida e começou de novo a movimentar. Sua voz escapava nítida daquele cilindro em movimento. A máquina falava. Mari tinha um cordeirinho todo branco como a neve. Salvo por aquela voz retumbante, a sala ficou silenciosa. Os operários de olhos esbugalhados tiveram sensação de um mistério total e suspenderam a respiração de tão nervosos. Muitos deles instintivamente fizeram o sinal da cruz. Até o próprio Edison ficou ligeiramente assustado. Realizara-se o milagre do fonógrafo. Tornara-se possível congelar e repetir a voz humana quantas vezes fosse necessário. Pela primeira vez, meus amigos, no registro de patentes não havia pedidos anteriores. Por toda parte, a imaginação das pessoas foi arrebatada por esta máquina sobrenatural que podia conservar e reproduzir os sons. O nome de Thomas Edison se tornou um nome conhecido no mundo inteiro. E ele tinha apenas 31 anos. A imprensa gostou das suas esquisitices, do seu acanhamento, da sua maneira pitoresca de dizer as coisas. Todos se escandalizaram daquela indumentária relaxada e da sua absoluta simplicidade. Por causa de legenda num jornal, vejam só, passou a ser conhecido como o Mago de Menlo Park, fornecendo a impressão de mágica. Mas aquilo não era mágica. Este conceito apontava seus inventos como algo sem esforço, prodígio caído dos céus. Tal opinião sempre foi motivo de irritação para quem fez mais de 900 experiências só para encontrar o filamento da lâmpada. O seu filho Charles Edison foi governador de Nova York. E ele disse certa vez: nenhum homem trabalhou tanto para ser mago. Contei esta história, meus amigos, porque sempre admirei este cientista extraordinário que marcou presença em nosso mundo. Não seria possível imaginar o quanto de renúncia foi necessária para que Edison chegasse ao pódio. O pesquisador tem que se recolher ao castelo da solidão se deseja realmente conquistar resultados. Isolar-se em si mesmo é o primeiro mandamento do inventor. A solidão torna-se cárcere voluntário. Ninguém progride como pesquisador sem dedicação exclusiva. Para conviver com todas as nossas potencialidades, a entrega deve ser obrigatoriamente completa. Conta-se que Einstein, na noite de núpcias, refugiou-se distraído em seu laboratório. Ele esquecera que acabara de casar. Alguém foi obrigado a lembrá-lo que a esposa o aguardava no quarto. Einstein esquecera a primeira noite de núpcias. Este é o grau de integração que formata os grandes sábios. Eles são absorvidos integralmente por aquilo que fazem. Numa época de especialização como a nossa, as demandas ainda cresceram mais. O cárcere da especialização agora
aprisiona a todos. Não está longe o tempo em que precisaremos 10 médicos para tratar somente do nosso rosto. Não vai demorar muito, não. Isto revela o quanto se exigirá de cada um daqueles profissionais. A figura de Sócrates e Platão debaixo de árvores, ensinando todas as ciências, são coisas do passado. Aquele velho de barbas brancas que respondia a todas as perguntas já morreu e já foi enterrado. Certa vez o califa Astur-Murad estava num banquete ao lado de embaixadores de 5 nações amigas. Na conversa surgiram dúvidas sobre algo muito sério, uma questão profundamente dramática. O califa não teve dúvidas, convocou o sábio Samir, o sábio da corte. Informado de todas as dificuldades, aquele profissional disse: eu não sei responder, este problema está totalmente fora da minha competência. O califa Astur-Murad ficou possesso de raiva. Como ousa responder não sei, se eu lhe pago salários para que saiba? E o sábio Samir retrucou: eu recebo salários pelo que sei. Se me pagasses pelo que eu não sei, nem todos os tesouros do mundo seriam suficientes. E neste suficiente, caríssimo, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site, que já se encontra na tela. Não esqueçam as 162 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. Já fechamos o mapa das visualizações até abril. Abrangendo toda a obra e todo o tempo, atingimos 12.089 acessos. Para tarefeiro quase sozinho, contando somente meia dúzia de colaboradores, estamos satisfeitos com o resultado. Afinal, 12.089 amigos nos prestigiaram. E nós agradecemos de todo o coração. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado. É campeã de visualizações. Valerá a pena assisti-la pelas revelações inéditas que contém. Por favor, divulgue esta palestra. E agora a continuação do tema. Só avalie fonte após entendê-la. Em todos os cantos do planeta, em todos os minutos do nosso dia, alguém estará desvendando segredos. Na física, na química, na medicina, na astronomia e em todos os campos de atividade humana. Em todas as ciências, descobertas acontecem, tornando o nosso mundo cada vez mais sofisticado. O universo científico vai esboçando um novo rosto. Mudanças radicais substituem conceitos antigos. Na corrida desenfreada, os que não conseguem acompanhar são deixados para trás. Entendemos que existe um aspecto cruel naquilo que denominamos progresso. Filas de desempregados se espalham por toda parte. As empresas fixam cartazes.
Precisamos de funcionários com experiência. Sem prática é inútil se apresentar. Sem currículo valorizado, ninguém se emprega. Os detentores de tais calhamaços ocupam vagas, todas as vagas. Os demais caminham de porta em porta, mendigando vagas no comércio e na indústria. Quem for especialista conquista seu espaço, os outros são rejeitados. Percebam que nós abordamos o ritmo desordenado da tecnologia. Focalizamos a crueldade que fecha portas. Agora só nos resta abrir a Bíblia e extrair conclusões. Quando Salomão nasceu, diz a Bíblia, que Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedias, por amor do Senhor. 2 Samuel 12, versículo 25. Salomão já adulto, Jeová lhe apareceu em sonhos e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. 1 Reis 3, versículo 5. E Salomão pediu sabedoria. Jeová, satisfeito com suas intenções, concedeu-lhe a tão almejada sabedoria para governar seu povo. Aquele Salomão idealista, entusiasmado e sincero dos primeiros anos de reinado, porém, se transformou por completo. E uma pergunta eu faço para todos vocês: será sábio homem que possui 700 mulheres e 300 concubinas? Escutem o texto da Bíblia que fala sobre isto. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis 11, versículos 2 e 3. Imaginem só se existe sabedoria num sujeito tão galinha como foi Salomão. Um ser humano capaz de armar tamanha fonte de problemas, com toda certeza, abdicara da sabedoria que herdara do Senhor. Mas Salomão vai ainda mais longe na sua cegueira, tornara-se idólatra, adorando ídolos das nações vizinhas, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois se desviara do Senhor Deus, que por 2 vezes lhe aparecera. 1 Reis 11, versículo 19. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando merecemos, Deus nos entrega o munus. Isto não é eterno, porém. Ele poderá nos arrancar todas as dádivas e bênçãos em qualquer tempo, exclusivamente ao seu critério. Percebam que Salomão foi enquadrado por Jeová. Visto que assim procedeste e não guardaste os meus estatutos, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. 1 Reis 11, versículo 11. Este é o conselho adequado, meus amigos. Ninguém se gabe de imunidades perpétuas, pois com certeza vai cair do cavalo. Sabedoria é coisa boa, mas ela perderá validade quando é desviada de seus legítimos caminhos. Numa conversa animada, um amigo nosso discorria sobre as excelências da educação para a edificação do homem. No seu ponto de vista, todos deveriam frequentar escolas superiores. Só a cultura e a educação podem emancipar a juventude, dizia este nosso amigo. O Brasil só crescerá quando todos os brasileiros estudarem cursos superiores.
A cultura é fundamental, pontificava o gajo, todo emproado. Há controvérsias. Eu lhe disse brincando. Contei-lhes então a história de alguns rapazes que incendiaram índio que dormia ao relento num banco de Brasília. Todos eles frequentavam os melhores colégios da capital da República. Depois eu lembrei Francisco de Assis, o qual nem fora alfabetizado. A instrução recebida pelos meninos não os impediu de praticar o crime. A ausência de instrução de Francisco não lhe foi empecilho para que se tornasse alguém fora de série. Neste ponto eu acredito que todos concordarão comigo. Entre estes rapazes riquinhos e o pobrezinho de Assis, não existe comparação. Concluímos, portanto, que escolaridade sozinha não é remédio. Ingrediente importante pode estar faltando nesta receita. A figura extraordinária de Albert Schweitzer recebeu lição de servente, humilde, em seu hospital nas selvas da África. Internado doente grave em fase terminal, apesar dos esforços, não foi possível salvá-lo e o pobrezinho morreu. O estágio da doença era bastante avançado, mas os inimigos de Schweitzer mostraram-se implacáveis. Os feiticeiros das tribos espalharam a notícia de que Schweitzer era leopardo disfarçado que se alegrava em matar. Schweitzer se deixou cair numa cadeira, mostrando o desânimo completo. Que imbecil eu fui quando vim tratar essas pessoas selvagens. Um homem simples que estava do lado, servente africano do hospital, lhe disse algo que restabeleceu em Schweitzer o seu equilíbrio. É mesmo, doutor, é verdade. Aqui na terra o senhor é um grande imbecil, mas no céu, o que será que acontecerá consigo no céu? E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. No caminho de Betel, alguns rapazinhos zombaram do profeta Eliseu, repetindo estribilho em torno da sua calvície. Voltando-se para os gozadores, Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 garotos. 2 Reis 2, versículos 23 e 24. Eu pergunto ao pregador de boca escancarada, que proclama que a Bíblia ensina, toda ela, porque para eles a Bíblia é inteiriça. Qual a lição fornecida pelo profeta Eliseu neste episódio, caríssimos? Não sei quando nem onde proferir maldições lecione lição muito preciosa, não. Isto aí é o contrário. Isso só serve para provar que a Bíblia é parte falível e parte infalível. A Bíblia ostenta também a nossa cara pecadora. Recordem nosso tema:
Só avalie fonte após entendê-la. E acrescento mais agravante. O profeta Eliseu seguiu viagem para Monte Carmelo, acrescentando crime de omissão de socorro. Nem sequer interrompeu a viagem para se inteirar quanto aos efeitos da magia negra que lançara sobre aqueles garotos. Repetimos nossa interrogação. Será que a praga de Eliseu poderá ser transcrita em compêndios para ensinar crianças nas escolas? E depois desse pinguinho de doutrina, retornamos ao tema. Só avalie fonte após entendê-la. As palavras daquele homem simples devolveram alívio ao coração de Schweizer. E ele recordou palavras do apóstolo Paulo: o amor é paciente e benigno, não se alegra com a injustiça, porém, e se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O apóstolo Paulo estava inspirado quando escreveu esta carta. E ele completou o seu raciocínio quando disse: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como campainha que retine. 1 Coríntios 13, versículo 1. A campainha faz barulho, acorda todo mundo, mas nada acrescenta. Não adianta ser mestre, pedagogo ou poliglota. Enquanto a solidariedade não se tornar bagagem permanente, estaremos vazios por dentro e por fora. Cultura desprovida de solidariedade é corpo sem alma. Ciência sem Deus pode até ser bomba. Ciência sem Deus é fábrica de desajustados. A crônica policial aponta homicidas detentores de 10 diplomas. O homem precisa desenvolver a mente, concordamos. Acima de tudo, porém, encarecemos o progresso espiritual e moral. Certa vez perguntaram a Confúcio: mestre, poderia nos dizer qual a finalidade da sabedoria? Confúcio respondeu sorrindo: a finalidade da sabedoria é extinguir a ignorância. E a ignorância, mestre, que é realmente a ignorância? A ignorância é o desconhecimento do bem, respondeu Confúcio. Eu posso ser um cientista e continuar mergulhado em trevas. Curiosamente, a Bíblia trata disto no primeiro e no seu último livro, no primeiro e no último. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. No Gênesis, meu amigo, veja lá, o castigo é a morte para quem comer da árvore. Em Apocalipse, a consequência é outra. Escutem o que o Espírito diz às 7 igrejas. Ao vencedor, permitirei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Será que Deus estará usando de 2 pesos e 2 medidas? Para a raça adâmica ele proíbe e expulsa quem come o fruto. Para os fiéis dos tempos do fim, o fruto é prêmio. Será uma contradição? Eu não acredito. Isto não é contradição. Isto aí é revelação que desmistifica as lendas fabricadas pela teologia. Esta árvore do bem e do mal é a ciência. Ela não é nem boa nem má.
Tudo depende de quem a manipula e com que intenção a manipula. Percebam que Adão e Eva estavam nus quando se serviram dos frutos da árvore. Nudez na Bíblia significa impureza, despreparo. Os anjos são vestidos de alvas túnicas. O mal da raça adâmica foi manipular os frutos da árvore sem merecer. Adão e Eva estavam nus e por isso foram descredenciados. Estando nus, eles não tinham estatura para se aproximar do fruto. Deus expulsou aquela raça pela usurpação de algo imerecido. Em Apocalipse a coisa é diferente. Quem vencer no juízo final ganhará o direito de usufruir maravilhas ainda não descobertas. Estes receberão prêmio e não castigo. Coisas espantosas serão concretizadas na ciência e na tecnologia para quem permanecer na terra. Percebam que a inteligência nada tem de maldosa. É o homem satanizado que a torna perigosa e cruel. Pela tecnologia, dirigentes de nações fabricaram bombas atômicas. Estes perderão o direito de comer dos frutos da árvore da ciência e serão exilados para mundos primitivos. Eles ainda se encontram nus em termos de ética, em termos de moral, em termos de amor. Se continuassem soltos, invadiriam outros mundos com suas ogivas nucleares. Este não é o plano do Criador, porém. Para reforçar a inexorável rejeição, o Gênesis traça imagens ameaçadoras. Expulso o homem, Deus colocou querubins a leste do Éden, com espada resplandecente para guardar o caminho da árvore. Gênesis 3, versículo 24. A rejeição não tem volta, nem refresco da parte de Deus. Os dirigentes das nações guerreiras terão asas cortadas. Como vocês perceberam, meus amigos, a inteligência poderá ser benéfica ou maléfica, conforme usada para o bem ou para o mal. Quando usamos a sabedoria em benefício pessoal, egoisticamente, também estaremos satanizados. O apóstolo Pedro é um exemplo clássico. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como foguete. E coloquem na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, agora ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Só avalie fonte após entendê-la. Nas entrelinhas da censura de Jesus a Simão Pedro, nós encontramos algo que merece registro. Vá para trás, Satanás, disse Jesus, mostrando que a inteligência tinha de se posicionar na retaguarda do Cristo. Pedro não teria pecado pelo simples uso da inteligência. Pedro errou pela pretensão de colocar a inteligência antes do seu Cristo interno.
Jesus simplesmente recolocou as coisas nos seus devidos lugares. Não é Lúcifer satanizado quem deve tomar decisões. Por quê? Porque Cristo é o caminho. Nenhum de nós peca pelo uso da sabedoria que é concedida pelo Criador como ferramenta indispensável. Pedro e todos nós pecamos quando colocamos a inteligência interesseira na frente da inteligência altruísta. Por isso, a repreensão: vá para trás, Satanás. De Satanás, que era a inteligência egoísta de Pedro, se Satanás, que era a inteligência egoísta de Pedro, ficasse no seu devido lugar, na retaguarda, Pedro não teria sofrido aquele vexame. Satanás não existe, meus amigos, como entidade, mas o seu nome serve de rótulo para quem luta contra Deus. Aquela serpente enrodilhada na árvore era a inteligência satanizada de Adão e Eva, procurando alcançar o fruto proibido. Até mesmo Jesus teve dificuldades com sua mente humana após o jejum dos 40 dias. Ele tinha fome, como qualquer um de nós. Ele foi tentado e testado pela sua inteligência periférica. A mesma serpente que sabatinou Adão e Eva produziu questionamentos na mente do Nazareno. A única diferença é que o segundo Adão, Jesus, venceu a prova, enquanto o primeiro Adão foi derrotado. Toda a tentação do deserto se resume neste diálogo que Jesus teve com sua consciência, consigo mesmo. Aquele diálogo foi importante, porque realmente colocou Jesus no centro da missão e mostrou que ele estava capacitado para cumprir com aquela missão maravilhosa. O nosso Rabi, repleto do Espírito Santo, jamais foi pasto de malignos. Deixem isso bem claro na consciência de vocês. Sua simples presença os afugentava. Vocês acham crível, meus amigos, que o diabo da teologia pudesse carregar Jesus daqui para lá, de lá para cá, como se fosse boneco de engonço? Isto só teria acontecido se o diabo da teologia fosse mais forte que o Cristo de Deus. A nossa principal missão é colocar o Lúcifer da inteligência no seu devido lugar, no banco de trás da carruagem. Vá para trás, Satanás, na opinião abalizada do nosso Rabi. E aqui finalmente chegamos aos ensinamentos do grande mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vida eterna é esta, que os homens te conheçam, ó Pai, como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. No primeiro texto o prêmio é a liberdade, no segundo texto o prêmio é a vida eterna. Nos dois textos ressalta-se a busca do conhecimento perfeito como condição essencial. Pelos valores dos prêmios, nós poderemos ter ideia da importância do verdadeiro conhecimento. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa edificação se faz de glória em glória. Cada quilômetro percorrido é festa. Cada quilômetro é marco de nova conquista. Quem começa a peregrinação não mais consegue parar. A fascinação do avanço vai se tornando irresistível. Borba Gato, o famoso sertanista,
A vida inteira varou a mata em busca de um sonho, o sonho verde das esmeraldas. Dizem as lendas que ele conversava com as estrelas durante a noite, descobrindo novas jazidas. Duendes lhes entregavam o roteiro das joias. De manhã ele executava o mapa e recolhia os tesouros. Como Manuel Borba Gato, nós também temos a nossa chance. Bandeirantes do Espírito, bastará acertarmos o passo e Deus nos entregará o mapa das minas. Buscai e achareis, como ensinou Jesus. O filósofo Bertolt Roden afirma que nesta estrada não há luz vermelha, nem trânsito impedido. Sempre teremos diante de nós a luz verde de trânsito livre. Bastará ato de vontade, bastará disposição de avançar sem esmorecimentos. Algo fascinante se descortina. Quem está no primeiro quilômetro enxerga lá longe, o caminho serpenteando montanha acima, e o caminho se perde na névoa. Mas logo aquele caminho reaparece. Quem está no primeiro quilômetro sabe que vai chegar lá no pico da montanha. Tarde ou cedo, devagar se vai ao longe. E isto conforta o peregrino, ele renova a esperança. Todo saber finito, medido, pesado e contado pelos 5 sentidos ficou para trás. O peregrino agora está penetrando o terreno sagrado de todas as ciências humanas e divinas. Como Moisés diante da sarça ardente, ele precisa tirar as sandálias, porque o lugar onde pisa é sagrado. Aparelhos, máquinas, esquadros, tubos de ensaio, balanças, serrotes e martelos, tudo isto pertencerá ao velho mundo das coisas esquecidas. Os olhos humanos sempre enxergaram poucos metros. Os olhos do peregrino em marcha se estenderão por quilômetros e quilômetros. As mãos do homem não passam de alguns centímetros de afago e de acalento. As mãos do peregrino são capazes de alcançar lá longe o rochedo altaneiro, acariciando os filhotes das águias. É aqui, meus amigos, neste terreno sagrado que o homem se tornará imortal. É neste campo que ele será confirmado Filho de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vida eterna é esta, conhecerem-te a ti, ó Pai, como verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para todos vocês, meus amigos, que se encontram aqui diante desta câmera. Por favor, meus amigos, meditem, dobrem os joelhos, se coloquem diante de Deus com o coração cheio de amor. E realmente todos nós receberemos neste momento as bênçãos divinas. Bênçãos de paz, de conforto, de saúde, de prosperidade, mas acima de tudo, bênçãos de amor. Louvado seja Deus. E muito obrigado. E boa noite.